Hariskai Ene Jesus Cristo, graça e paz de Jesus Cristo. Que bom estarmos de volta novamente. Quero agradecer você que já se inscreveu no nosso canal. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, compartilhe dos nossos vídeos. Este canal está a serviço do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou tratar de um assunto muito importante para a igreja, que foi a instituição dos diáconos. Então esse é um assunto muito importante para a gente saber por que foi instituído o ministério dos diáconos. E eu quero ler a palavra de Deus, onde se encontra o texto, o assunto que nós vamos falar neste vídeo. Então, Atos capítulo de número 6. Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Hoje a palavra-chave da nossa palestra é assistência social. Você quer saber o que significa assistência social? Assistência social significa serviço que promove a mudança social. Serviço que promove a mudança social, buscando a resolução de problemas, relações humanas, bem como a promoção do bem-estar das pessoas. Isto é o que é assistência social, certo? E nós temos uma palavra no original para esta palavra, assistência social, certo? Nós temos uma palavra no grego para essa palavra que é a palavra-chave, né, da nossa palestra neste vídeo, que é, você sabe que palavra é essa? É uma palavra grega, é a palavra-chave do que vamos tratar nesta tarde. Nós vamos falar sobre a instituição dos diáconos. Então a palavra-chave é assistência social, e uma palavra que se encaixa muito é essa palavra grega aqui. Vamos estudar essa palavra grega? Então vamos lá. Essa letra aqui se chama delta. Diga comigo, delta. Ela corresponde ao nosso D do nosso alfabeto em português. Então, delta
Essa daqui é a letra iota. Ela é uma vogal. O nome dessa letra é iota e ela representa o nosso I, a nossa vogal I do nosso alfabeto. Aqui nós temos um alfa. Alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego. E essa letra aqui, a alfa, ela corresponde à letra A do nosso alfabeto em português. Aqui nós temos outra letra grega. O nome dessa letra é kappa. Ela corresponde à nossa letra K. K, do nosso alfabeto em português. Aqui nós temos um ômicron, que é uma vogal grega, certo? Um O, que representa o O também do nosso alfabeto em português. Aqui nós temos, isso aqui não é uma letra V, não é V. Isso aqui, o nome dessa letra é Ni. Ni. E essa letra Ni corresponde ao nosso N no nosso alfabeto. Aqui nós temos outro iota, certo? Que é o I. E nós temos aqui a última letra, é alfa. Alfa. Então vamos ler a palavra grega. Diaconia. Diga comigo, diaconia. E o que quer dizer essa palavra? Essa palavra quer dizer serviço. E nós vamos tratar deste assunto agora, em nome de Jesus. Vamos meditar nos textos para nós ir comentando. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, esse número de discípulos aqui são os seguidores, pessoas que estavam, aceitando a fé e passando a seguir a Jesus. Então, discípulo é um aluno, é aquele que segue, Então, pessoas que estavam, aceitando a fé. Ora, naquele dia, crescendo o número dos discípulos, e nós temos um crescimento aqui grande agora. A igreja começou como um núcleo pequeno, mas no dia de Pentecostes, Pedro fez um discurso e o resultado dessa pregação, desse discurso, foi que quase 3.000 almas aceitaram a palavra de Pedro. Então, a igreja está crescendo. Está aumentando o número dos discípulos, dos seguidores de Cristo. Mas, quando um grupo está crescendo, todo grupo que começa a crescer, ele vai apresentar também incômodos, as dores. Estas são as consequências do crescimento, as dores. Então, chega um momento, certo, que a igreja está passando, está com um problema local, e esse problema tem que ser resolvido urgentemente, não pode deixar para depois, não pode empurrar com a barriga, porque é um problema de suma importância. Então, houve uma murmuração, houve uma insatisfação, houve queixas. Essas queixas vieram de uma ala muito importante da igreja, dos gregos, judeus que foram envolvidos pela cultura grega e que falavam grego. Então, a murmuração partiu desse grupo de gregos. E o que era que eles alegavam?
que as suas viúvas estavam sendo desprezadas, esquecidas no ministério cotidiano. Veja bem aqui, o texto da Bíblia, da versão corrigida, ela usa essa palavra ministério. E o que é um ministério? Ministério, essa palavra vem do latim, ministerium, que significa ofício, profissão, cargo, emprego, sacerdócio, função, atividade. Então, esse é a definição para ministério. E ministério é um serviço, certo? Então, a instituição dos diáconos surgiu a partir desse problema que estava acontecendo dentro da igreja. Essa demanda aqui, as murmurações, queixa dos gregos. E os 12, eles perceberam a urgência de se tratar desse negócio, mas eu creio aqui que mais uma vez o Espírito Santo, ele entra em ação para iluminar, para dirigir os apóstolos sobre o que eles deviam fazer para resolver aquele problema que era urgente, que não podia ser postergado, não era para adiar, era um problema que tinha que ser resolvido com urgência. Então, o Espírito Santo, eu creio que ilumina os apóstolos a tomarem a decisão de fazer uma organização no ministério, porque a igreja crescendo, eles não estavam mais dando conta de dar aquela assistência, porque eles tinham que ficar no cuidado da oração e do ensino da palavra de Deus, porque eles eram os pastores, eles precisavam desse tempo, oração e meditar na palavra de Deus para poder alimentar o rebanho. Então, o que é que ele faz? Os 12, convocando a multidão. Então, eles chamam os irmãos, a igreja, para uma reunião ministerial, para resolver essa questão, esse problema que não podia mais esperar. Era urgente resolver esse problema para não criar mais insatisfação, mais queixumes, mais murmurações, como estava acontecendo. Então, eles convocam a igreja, os irmãos, para uma reunião para organizar o ministério. Então, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Ou seja, ou a gente faz um serviço ou faz outro. Mas vamos resolver esse problema. Vamos dividir as tarefas. Isso aqui, essa direção aqui não foi outra coisa a não ser o Espírito Santo mostrando o que os discípulos tinham que fazer para organizar o ministério. Então, escolhei. Certo? Então, apresentar, eles disseram: escolhei, e os apóstolos dizendo para os irmãos: escolhei, pois, irmãos, dentre vós. Meus irmãos, dentre vocês aí, vocês escolhem irmãos, 7 varões ou homens. Escolhe dentre vocês aí 7 homens, 7 pessoas para fazerem essa tarefa da assistência social.
Então, mas olha só que não era, olha só as exigências do cargo, da função, para exercer a função. Boa reputação, cheio do Espírito Santo, porque, irmãos, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, a obra de Deus não vai progredir. A obra de Deus não vai dar os frutos, não vai dar resultado. Porque nós precisamos, os discípulos estavam na terra. E eles tinham que estar cheios do Espírito Santo para poder servir na causa do Mestre. Então, cheio do Espírito Santo, e os quais constituamos. Vamos colocar, então, esses irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para dar assistência, né, neste importante negócio. Veja como foi que os apóstolos classificaram a obra social. Chamaram de um importante negócio. Nós entendemos aqui que, assim como a evangelização é importante, o serviço de assistência social não fica atrás, pois ele é tão importante quanto pregar o Evangelho. Então, um importante negócio. E nós perseveraremos na oração. Na oração e no ministério da palavra. Então, quando eles organizaram, quando foi apresentado esses irmãos à igreja para serem consagrados ao santo ministério do diaconato, eles iam ter tempo para orar, para se dedicar à oração e também para se dedicar ao ensino da palavra de Deus. Então, e este parecer contentou toda a multidão. Ou seja, essa resolução agradou toda a irmandade. Todos os discípulos ficaram satisfeitos com a resolução com que os apóstolos trouxeram para resolver aquele problema urgente. Então, aquilo que podia ser um problemão se tornou uma solução universal, porque a igreja agora tem, os pastores agora têm auxiliares para lhe ajudar nessa questão da assistência social. E este parecer contentou toda a multidão e elegeram Estevão. Estevão, que foi um dos escolhidos para ser diácono, ele foi o primeiro a morrer por causa do Evangelho. As perseguições vieram, certo? E ele pregou muito, com muita unção, muito cheio do Espírito Santo, mas foi apedrejado. Então, Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. E aí elegeram o outro, Filipe. Esse também se destacou porque ele foi pregar, ele pregou ali na cidade de Samaria, né? Pregou, muitas pessoas se converteram, certo? E também ele participou daquele episódio, daquela autoridade que vinha no seu carro lendo as Escrituras, e o Espírito Santo falou ao coração de Filipe para ele seguir um certo roteiro que ele ia encontrar
com uma pessoa que ia lendo a Bíblia. Então veja bem como Deus, ele prepara as coisas. Como Deus tem o desejo de Deus em salvar o homem. O desejo de Deus é salvar. E Jesus, que é o bom pastor, é ele que vai ao encontro do pecador. É porque é ele que está à procura do homem. Porque ele quer salvar. E ali, Filipe encontrou aquele homem lendo as Escrituras. Lia, mas não entendia. Não entendia. Muitos leem a Bíblia apenas como um livro secular e não conseguem entender. Porque a Bíblia não é um livro comum, é um livro especial. E se a pessoa quer ler a Bíblia com sua própria intelectualidade, ele não vai entender. Porque quem revela os mistérios de Deus é o Espírito Santo. Então, Filipe falou de Jesus, aquela autoridade creu, aceitou e também pediu para ser batizada. E aí, o diácono Filipe, batizou aquele cidadão que ficou muito contente, prosseguiu o seu caminho muito contente. Meus irmãos, com o problema resolvido, veja as consequências quando a gente tem um problema. A gente tem que orar e apresentar a Deus, para que Deus nos oriente, para que Deus nos abençoe e para que tudo dê certo. Sabe qual foi o resultado, né, daquela resolução, daquele que parecia um problema, que foi solucionado? O resultado é que, olha só o que é que como Lucas narra esse acontecimento. Depois de o problema já estar resolvido, depois que os irmãos foram apresentados, a igreja concordou, a igreja escolheu, a igreja apresentou aos apóstolos, os apóstolos chamam os irmãos, impõem as mãos e oram, né, abençoando aquele ministério que estava acontecendo naquele momento, porque até no momento não se vê a palavra diácono no capítulo 6, porque o ministério ele foi criado naquele momento. E o resultado disso, problema resolvido, o que aconteceu? E crescia a palavra de Deus. É claro que todo crescimento, ele apresenta as dores, né? Mas o Espírito Santo iluminou os apóstolos como deveriam organizar o ministério. Oraram, certo? Oraram pelos irmãos e agora tinha um ministério específico para atender os irmãos. Os irmãos, se cresce o número dos discípulos, vai crescer também as necessidades, os problemas, certo? Mas, graças a Deus, os apóstolos, orientados pelo Espírito Santo, organizaram o ministério e eles iam ter tempo agora para se dedicar à oração e ao ensino da palavra, ou ao ministério da palavra. Então, foi por esse motivo. Só fazendo mais uma observação. A murmuração partiu dos gregos. Eram judeus que foram
que vinham, judeus que vinham da diáspora, do exílio, e que foram impactados pela cultura grega, né? E falavam grego. Eram judeus, mas falavam grego, certo? E o problema foi resolvido. A igreja só crescia. As perseguições vinham, mas a igreja seguia firme, seguia sendo orientada pelo Espírito Santo. Então, esse é o motivo de a igreja em Jerusalém ter criado o ministério diaconal. Espero que você tenha entendido e mais uma vez eu peço que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Deus te abençoe, saúde e paz.